Mas eu vou mostrar hoje um dos livros mais doidos que eu já li, certo? Eu não recomendo, eu não fico recomendando muito a leitura desse livro, que se chama Clímax, do autor Chuck Palahniuk, que é o mesmo autor do Clube da Luta, certo? E aí ele não tem muitos ensinamentos, né, mais com relação à forma criativa, né, que ele escreve, por isso que eu busquei o autor, que foi uma indicação para melhorar minha criatividade e me inspirar, né? E aí tem um trecho aqui interessante que justifica muito, né? O comportamento da sociedade hoje com relação à sexualidade, né? E aí, antes de eu falar esse trecho do livro, a história desse livro é basicamente a seguinte, né? Só dando um spoiler aqui, basicamente é o seguinte: é um cara que ele vende brinquedos sexuais femininos, certo? E aí a história basicamente, ele passa o livro todo fazendo testes dos protótipos desses brinquedos sexuais em uma mulher, né, chamada Penny. E aí depois que ele faz o aperfeiçoamento desses protótipos, ele lança os brinquedos no mercado. E aí, por fim, a sociedade entra em colapso, né? Acontece um caos em todo o planeta, porque as mulheres ficam extremamente viciadas nesses brinquedos. E aí as famílias são destruídas, as mulheres saem de casa ou não querem mais sair de casa, ficam trancadas dentro dos seus quartos e não querem mais saber de nada. E tanto é que o slogan da empresa chama o seguinte: vamos desbancar 1 bilhão de maridos, que é justamente o que acontece, né? E aí nessa história, vários analistas tentam fazer avaliação do comportamento, né? Depois que a empresa abriu, do comportamento da sociedade. E aí tem um trecho muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que explica muita coisa do que a gente vive hoje. Que é basicamente o seguinte, né? Com relação à sexualidade, à sensualidade. Ele fala o seguinte: analistas de comportamento foram rápidos em destacar como a publicidade se aproveitava há muito tempo dos impulsos sexuais naturais dos homens. Para vender certa marca de cerveja e fisgar o público masculino, a mídia só precisava mostrar corpos femininos idealizados. Essa tática histórica parecia explorar as mulheres e favorecer os homens, mas os observadores mais astutos reconheciam como as mentes dos homens inteligentes estavam sendo apagadas, suas ideias, sua capacidade de concentração e de compreensão, a cada vislumbrar de seios atraentes e de coxas lisas e firmes. Né? Justamente hoje o que acontece aqui, né? Hoje na sociedade. E é só um trecho do livro, né? da análise que os analistas fazem do comportamento da sociedade, fazendo em um paralelo o que havia acontecido com as mulheres, né, com relação a ficarem viciadas nesses brinquedos, e também o que já acontece há muito tempo aí com os homens com relação ao que a mídia faz, né? E isso acontece muito forte porque hoje, cada vez mais, os estímulos têm dessensibilizado o cérebro do ser humano com relação à sensualidade. E aí isso faz com que nós, né, o público em geral, cada vez busque novos estímulos para poder causar a sensação que havia anterior, porque os estímulos básicos já não servem mais. E aí é basicamente isso que eu queria falar sobre esse livro. Não é uma recomendação, mas é só uma citação desse livro, né, que eu já li, justamente para melhorar a minha escrita, a criatividade. Mas é interessante, né? Depois, se você quiser procurar aí, é do autor Chuck Palahniuk, o mesmo autor do Clube da Luta, beleza? Então, esse foi mais um vídeo de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui e até a próxima. Valeu!